Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Que bom. Louvado seja Deus por nos manter firmes, né? E sempre com um olhar para o autor e consumador da nossa fé. Deus, ele tem tratado muitas coisas no meu interior. Acredito que também em algumas pessoas, pois para esses dias, Deus, ele tem separado homens e mulheres a fim de aperfeiçoá-los, ou de aperfeiçoar-nos de certa forma, para que nós estejamos cada vez mais sensíveis à sua voz, pois eu acredito que nesses dias de tribulações, dias de dificuldades, dias de adversidade, Deus, ele tem levantado homens e mulheres a fim de ouvir a sua voz, a fim de ouvir uma orientação, não só para as nossas vidas, não só para solucionar coisas em nós, ou coisas das quais circundam as nossas vidas, mas que nós orientemos tantos quantos assim se encontram perdidos, pois assim eu tenho enxergado que Deus, ele tem levantado homens e mulheres, tantos, tantos quanto aqueles assim que se lançam, que mergulham no conhecimento da graça, a fim de receber da sua revelação o propósito do caminhar, a fim de orientar pessoas o caminho certo, tirar pessoas que vão para um caminho errado, um caminho que os levam para a perdição. Mas não é um caminho da perdição literal esse da qual nós vemos e assim observamos a todo momento. Pelo contrário, é o caminho da perdição interior. Pessoas que se encontram perdidas dentro de si mesmo, dentro das suas mentes, dentro das suas convicções. Pessoas que desconectam, que rompem com a consciência e a interpretação do que é o caminho a ser seguido dentro de si. Um caminho que nos leva para a transformação da nossa mente, do nosso interior, da nossa alma. Um caminho que nos alavanca, sabe? Que nos potencializa para cada vez mais para perto do que é espiritual. E são esses que Deus tem chamado, que tem revelado, a fim de revelar o caminho sobre a moda excelente, um caminho que oriente tantos quantos aqueles que já se perderam, e tantos quantos assim estão seguindo um caminho diferente. E esses homens e mulheres orientarão muitos que se encontram perdidos dentro da casa de Deus, ou dentro daquilo que acha que é Deus, ou dentro daquilo que acha que é certo. Pois tem pessoas que se acham que não estão perdidas simplesmente pelo fato de caminhar dentro de uma religião, por caminhar dentro de uma congregação, e que sente que aquele compromisso com a igreja, com a religião, com o local físico, o compromete com aquilo que é de Deus. E isso, de igual modo, eu posso entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com aquilo que Deus, ele tem preparado e tem requerido para os nossos corações. Eu estou meditando aqui numa passagem do apóstolo Paulo, na qual ele, de uma maneira simples, mas de uma maneira tão reveladora, de uma maneira tão profunda, ele vem se colocando como, como, como alguém que reconhece que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos.
É uma passagem conhecida por muitos de nós. É uma passagem que todo mundo usa como uma frase de efeito. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, todo mundo sabe. Mas o que vem por trás é o que me chamou a atenção. Pois o apóstolo Paulo dizia que para que ele não se desfaleça diante das tribulações, eu peço que seja renovado pela sua glória. Tem muitos homens e mulheres que estão desfalecendo diante das tribulações e perdidos dentro da igreja ou dentro daquilo que ele acha que é religioso. Enquanto Deus a todo tempo diz que importa que o adorem em espírito e em verdade. Pois assim Jesus disse que é chegado o tempo, chegou, aonde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Pois assim, aqueles que o buscam verdadeiramente o encontrará. Apóstolo Paulo, ele se põe de joelho, assim como diz a Bíblia, e pede que Deus, mediante sua riqueza, conceda força para renovar um homem interior. Nós precisamos da renovação do nosso homem interior, nosso homem espiritual que faz conexão com aquilo que é eterno, com aquilo que é divino, com aquilo que é para sempre em nós, que não nos distancie do caminho correto a ser seguido, que é um caminho de fé, um caminho espiritual, um caminho que não é trilhado por muitos homens, um caminho que não é trilhado por todos. Infelizmente eu tenho que dizer, pois um caminho espiritual é trilhado por aqueles que assim o buscam. Buscam, sabe, o que é sobrenatural, o que é espiritual. São aqueles que rompem com a limitação e saem da matriz e vivam em busca de renovação interior, de renovação de mente, renovação da alma, sabe? O preenchimento da sua vida por meio do Espírito de Deus. Pois essa é a revelação. Pois o apóstolo Paulo diz que habite Cristo em nossos corações pela fé e assim estejamos enraigados no seu amor. Olha a profundidade disso, que Cristo habite no nosso interior. Pois Cristo habitando no nosso interior, Ele consegue muito bem nos preencher e nos levar ao caminho da salvação. Pois Cristo habitando no nosso interior, nós fazemos parte daquilo que é de Cristo em nossas vidas. É como se as nossas vidas fossem habitadas por Ele. E por Ele habitar em nós, no nosso interior, Ele consegue nos levar para perto dele. Pois é necessário é necessário compreender, entendeu? Qual é a altura, o comprimento e a profundidade do seu amor. É necessário compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais tomados por toda a plenitude de Deus. Amigos, irmãos, é necessário que nós deixe que Deus habite no nosso interior, que Ele oriente a nossa vida de agora em diante, ou para todo sempre, para que nós possamos compreender a largura, a altura, a profundidade do conhecimento de Cristo Jesus. Nós precisamos entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer Cristo Jesus no nosso interior. E entender que esse amor excede todo entendimento. E é esse entendimento que Ele quer que nós tenhamos, entendimento de graça, de glória, de eternidade, de vida e de retidão diante daqueles que se perderam. Tá bom? Gente, obrigado. Não se esqueçam de se inscrever. Vamos acompanhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tá bom? Obrigado.